E é o que a gente percebe isso, né, cara? Quando você vai resolvendo questão, chega uma hora que no enunciado da questão, você já fez tanta questão parecida. Você já tá ligado que você vai já, perguntar. antes de você ler a resposta, você já imagina quais vão ser. Exato. Já sei quais, Não, até você quais já são as sabe, opções que vão ter mas aqui. por isso que eu acho importante você também ter um banco de questões de todas as matérias depois que você estudou. Porque quando você está fazendo questões da mesma disciplina, por exemplo, atos administrativos, eu vou fazer questões de atos administrativos. Você começa a fazer, depois de 5, 10 questões que você fez, você já está um pouco, sua cabeça enviesada para aquele assunto. Então você começa a acertar mais questões sobre aquele assunto, porque você acabou de fazer 2 questões que cobram coisa parecida. Você errou, acertou, você vai provavelmente acertar. Então seu índice de questões fica um pouco enviesado, de certa forma, porque você já fez muitas questões daquele assunto. Então quando você tem questões randômicas, aleatórias, isso te permite a mudar de assunto e o que vai acontecer na prova. Vai vir um assunto de atos administrativos, de contratos administrativos, de licitações. Então vai vir uma questão de licitações, depois uma de atos administrativos. Então sua cabeça vai, sabe? Você vai ter que buscar informação. Buscar informação. Então eu acho que vale muito a pena a pessoa também ter um completão. Assim. Você fazia assim? Fazia assim. Eu tinha questões por assunto, por capítulo, e tinha questões por todos os assuntos. E eu rodava isso. Então, por exemplo, assuntos que eu estava pior, às vezes eu fazia mais questões daquele assunto específico. E às vezes eu voltava no aleatório e ficava só fazendo questão aleatório. Aí quando eu começava a ver que algum assunto ainda não estava entrando, eu ia mais específico, fazer muita questão daquele assunto. E depois voltava e fazia questão aleatória. Então, assim, questão aleatória é também fundamental. E com os erros das questões que você errava, você lidava normal, Dani? Com os erros? Por exemplo, você fez lá, errou. Errou. Você ficava puto, o que você fazia, cara? Porque assim, cara, a frustração da galera hoje, muita gente não quer fazer questão. Isso foi o que aconteceu comigo no começo. Porque fica frustrado. A frustração, mas, velho. Cara, mas a gente tem que saber lidar com as frustrações. A vida, entendeu? E então, é um treino também, né? É um treino, igual eu falei, você é um profissional também. Então você está ali como um profissional, resolvendo o máximo de questões possíveis, com prazer em conhecer, prazer no seu crescimento. Então, cara, você errou questão ali, reprovou, teve uma reprovação, faz parte, foi mal no simulado, faz parte. Então, assim, lidar com a frustração ali e falar, não estou preparado, não estou bem ainda, mas vou continuar com bastante disciplina né? Porque você vai ter quedas, você vai mal. Exato. Igual eu falei, antes da prova, o simulado que eu fiz antes da prova foi muito ruim. Então, para mim, foi um baque. Eu falei, como que eu vou para a prova agora? Psicologicamente foi um baque, mas eu superei, fui lá e não me abalei. Então, saber lidar com isso, assim, as coisas não são assim, perfeitas, né? Você sempre vai acertar questões, né? É totalmente o contrário, você vai errar muito mais do que acertar, mas se você manter o foco, sua hora chega. E tem também o dia, né? Às vezes Exato. é seu dia, né? O seu dia, isso que eu estava falando, às vezes é o momento, por isso que é bom fazer as provas também, você ir lá, porque às vezes você vai numa prova que você nem está esperando passar e passa porque, sabe, você estava mais relaxado, você estava com o psicológico, sabe? Então, às vezes, aceitar, ir lá, fazer a prova, fazer o melhor que você pode, sem... Se não for, não vai ser, você tem que ter... Para mim, esse pensamento, se não for para ser, não é para ser. Né? Eu até uma frase que eu gosto, assim, tem muito livramento disfarçado de não deu certo. Então, às vezes, cara, às vezes você quer ir para um lugar, é aquilo que você quer, e às vezes não acontece, e não é para você ir lá. Às vezes a vida te afastou para você, sabe? E às vezes você vai para um lugar que você não espera e vai ser maravilhoso. Às vezes você vai ter as melhores amizades, você vai crescer naquele momento, você vai encontrar o amor da sua vida, ou vai, enfim, N's que a vida proporciona, né? Então, às vezes aquele momento você não sabe por que aconteceu. Lá na frente você vê. Então, às vezes, muita coisa dá errado na nossa vida, a gente, deu errado, era o que eu queria. Mas aí lá na frente uma coisa muito boa acontece e fala, talvez se não tivesse acontecido aquela coisa muito ruim na minha vida, não teria essa coisa muito boa acontecendo. Então é aceitar o processo e... Você me fez até lembrar agora, Dani, aqui, eu já falei disso, mas uma reflexão. Quando eu fiz o primeiro concurso público para o Ministério Público da União, eu e o Rogério, inclusive, eu fiz para técnico de orçamento. Orçamento público. Eu nunca tinha visto orçamento público na minha vida. E o orçamento público ele é a base dos concursos de controle. Sim, né? Com certeza. Né? Concurso de Tribunal de Contas. Naquela época eu nem pensava em Tribunal de Contas porque eu não me via fazendo isso pela minha falta de capacidade. A autoestima lá embaixo, cara.
Mas eu falei pro Rogério, vamos fazer isso daqui no Ministério Público. E a gente foi bem na prova, o Rogério passou entre os 15, eu acho, e eu fiquei em 5º lugar, e eram 2 vagas. Nossa. Eu falei, em 2 anos, né, vai chamar, Você né? tinha ficado em 5º, acho que eu tinha ficado em 12º. Se eu não me engano. Foi assim perto. Uma matéria que você nunca viu na vida, né? Nunca viu. E aí, Ministério Público da União, eu falei, pô, caramba, eu fiquei tão feliz, pô, passei, vou ser chamado, né? Foi aprovado, vou ser chamado. Não fui chamado. Não foi cara. chamado. Pra mim foi uma frustração tão grande. muito. E eu estudei muito orçamento público. Muito. Quando eu fui fazer o concurso de controles, os concursos de controle, cara, aquilo lá pra mim foi de um jeito assim tão fácil pra eu lembrar, pra eu lidar com aquilo, Total. que eu fui super bem na prova, Exatamente. cara. E eu falo, hoje eu tô aqui, cara. Então, às vezes é uma coisa prepara a outra, né? É impressionante, então, é impressionante, cara. é impressionante. É impressionante. Então, por isso que eu acho que é aceitar. Saber lidar com essa questão da frustração é muito importante, porque não é seu lugar. Eu acho que é pensando dessa forma, né, uma maneira legal de pensar. E você vê que, e às vezes, igual você falou, vai preparar para um outro. Você vai ter uma experiência ruim, você vai amadurecer com aquilo e você vai para uma outra oportunidade que vai te dar um nível maior de maturidade, né? Então, eu acho que... Eu acho que com o Rogério aconteceu isso. Quando você saiu da prova, que você não passou, ele viu no metrô lá o cartaz. Então, igual eu tô falando, a minha área é muito específica. Minha área é a área de audiovisual. E eu prestei 3 concursos para essa área. Eu prestei um concurso na época para Assembleia Legislativa do Estado de São Legislativa. Paulo. E, cara, fui muito mal na prova. E eu tinha prestado um período próximo também da EBC. EBC também. Empresa Brasileira de Comunicação, pra né? área. Então eu fui muito mal nos dois, assim. Só que esse da Assembleia Legislativa é um dos que eu tinha estudado, assim, tinha me dedicado bastante. E aí eu cheguei numa prova, caiu muita coisa de elétrica, de eletrônica. E eu que não falei, era dele. Peraí, estou achando que ia cair coisa sobre microfone, sobre... caiu, os caras querendo eletrônico. Falei, os caras estão querendo engenheiro eletrônico e engenheiro elétrico aqui. Aí, só que eu tava tão desanimado, cara, que falei assim, nossa, sabe, eu acho que não vou estudar mais pra isso não, porque tá complicado. E no metrô, voltando da prova, vi um cartaz do Conselho de Enfermagem. Aí de longe, sabe, a 1 quilômetro de distância eu consegui ler a palavra técnico de som e imagem. Falei, deixa eu chegar mais perto. Cheguei lá, falei, nossa, concurso para técnico... Na Assembleia Legislativa eram 2 vagas. Esse do Conselho de Enfermagem eram 4 vagas. Nossa. Para técnico. Salário muito parecido até. Lógico que os benefícios acabam... Sim. Mas assim, não era tão distante. Eu falei, acho que eu vou fazer esse concurso aí. Deixa eu chegar em casa, deixa eu dar uma olhada nesse edital. Cheguei, olhei e falei, cara, muita coisa eu vi pro concurso da Assembleia Legislativa. Tá vendo? Eu falei, vou fazer esse concurso. Me inscrevi, aí, agora eu vou continuar estudando, vou continuar no ritmo que eu tava. Aí, 4 vagas, passei em 4, passei empatado com o terceiro, mas assim... Você vê como é que são as coisas, né? Se eu não Ele tivesse... viu no metrô, cara. Se eu não tivesse feito essa prova, eu não teria nem... Talvez eu não ia nem ter ficado sabendo. A vida, você vê como é que é a vida. Tô lá até né? hoje, cara. Tá vendo? Por isso que eu acho que a gente tem que confiar. Confiar na vida, igual fazer a nossa parte, obviamente estudar com disciplina, mas confiar que o seu lugar vai acontecer se você se dedicar. Você vê, um cartaz que te proporcionou agora você passar no seu concurso, que você está agora estabilizado. Então, você vê, confiar na vida. Porque é impressionante. Como o cara sai de uma prova, tá dentro do metrô lá chateado, o cara olha assim, passando no metrô. Cara, o cara vê isso que, muito... um cartaz, cara. Total. Entendeu? Era pra ser dele. Era pra ser. Era só... Tinha que ser lá. Eu tava no lugar certo na hora certa. Exatamente. Eu já vi muitas vezes na minha vida acontecendo isso, de acontecer coisas que eu não esperava. Né? E parece que é o que a vida quer para você, de certa forma. Né? Parece que é assim, é o seu lugar, é onde você deveria estar naquele momento. Né? Então, assim, você sendo uma boa pessoa, você confiando na vida, as coisas vão prosperar para você, você sendo um bom ser humano. Então, assim, pode confiar que, obviamente, estudando, não adianta... Tem que fazer a nossa parte, fazer a nossa parte. Igual o Rogério, ele teve esse negócio do cartaz. Sim. Ele, beleza, mas se chega em casa e esquece e não vai atrás... Exato. A coisa não vai acontecer, não vai cair do céu. E isso, eu falo pro pessoal que tá em casa assistindo a gente. Muitas vezes, o cara ele tá aqui nesse podcast assistindo a gente, já é tipo, cara, é o gatilho. Sim. Caramba, mas se ele não for atrás... Não vai aparecer, não vai acontecer. adiantar, cara. Exatamente. Então, né?